Olá, bom dia, graça e paz, tudo bom? Vou partilhar um estudo com vocês nessa manhã, que o Senhor nos abençoe e que esse estudo possa nos trazer uma direção nesses dias. Quero falar com vocês, está lá em Lucas capítulo 24, do verso 25, que diz assim: Então ele lhe disse: Ó tolos, que demoras a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em toda a Escritura. Lucas 24, esse texto ele está falando sobre os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus foi pego, foi crucificado, e a esperança deles, de muitos deles, haviam se esvaído, havia se perdido, e esses dois discípulos resolveram ir para um outro lado, e quando eles encontram com o próprio Jesus no meio do caminho, e Jesus pergunta para eles o que eles estavam conversando, o que eles estavam discutindo, e eles começam a explicar Jesus, pergunta para Jesus se ele era a única pessoa que não estava sabendo do que havia acontecido, né? Que Jesus, o mestre, o profeta, né? Que era a esperança de restauração, sabe? Os fariseus, os líderes religiosos, né? Pegaram e crucificaram ele, matando ele, e a esperança deles haviam ido embora. E Jesus começa a explicar a eles, chamam ele: por que vocês, no verso 25, são tardios a crer naquilo que toda a Escritura está falando, e todo aquilo que está escrito a respeito dele nas Escrituras. E o que eu estou querendo falar hoje, eu quero partilhar com vocês, impartir o que está no meu coração, é a respeito daquilo que já está escrito, né? Deus, ele não vai fazer nada nesse tempo que não esteja na palavra. Tudo o que Deus vai fazer, sabe? Tudo que está no coração de Deus para esse tempo está na palavra. Eclesiastes capítulo 13, no verso 15, diz que aquilo que já foi e aquilo que será já foi estabelecido também. Então, não tem nada que o Senhor vai fazer nesse tempo que não esteja na palavra, sabe? Os discípulos, né, eles estavam esperando a restauração, mas quando eles viram que Jesus havia sido crucificado, morto e enterrado, eles se esqueceram daquilo que já estava escrito. E esse é o grande lance nesses dias. Esse é um tempo de nós voltarmos para aquilo que já está liberado. Sabe, em Tessalonicenses capítulo 5, se eu não estou enganado, no verso 17 ou verso 19, eu sei que está lá na Bíblia, está escrito para que a gente não despreze as profecias, né? Nesse mesmo capítulo 24, do verso 44 ao 49, ele explica para os 11 discípulos, né, que aquilo que Jesus estava vivendo estava escrito na palavra, estava constado, tudo aquilo que ele ia passar estava escrito. Então, a gente precisa, nesses tempos, né, prestar um pouco mais de atenção para aquilo que já está escrito, né? Eu sei que Deus vai fazer algo nesses tempos, mas o que ele vai fazer vai passar pela palavra dele, por aquilo que ele já determinou. Eu não vejo que o Senhor, nesses dias, vai fazer algo que esteja fora daquilo que já está na palavra. E esse é o tempo que a gente precisa voltar, sabe? Assim, é um tempo de restauração, é um tempo de nós revermos alguns conceitos na nossa vida, sabe? É um tempo, eu acredito que é um tempo de nós nos posicionarmos como Josias se posicionou, né? O rei Josias, quando ele começou a reinar, ele era muito novo, e quando ele começa a fazer um reparo do templo, quando ele começa a trazer, sabe, a restauração do culto, uma das coisas que ele vai trazer de volta, uma das coisas que ele
acaba encontrando nessa reforma do templo era a palavra que estava perdida lá. A palavra, ela ficou perdida durante muito tempo. E quando Josias, sabe, ele determina, ele estabelece pessoas para fazerem essa reforma no templo, sabe, o escrivão lá, Ilquias, ele acha a palavra que havia perdido. E isso trouxe um entendimento, sabe, para aquilo que o povo de Israel havia sido chamado para viver. Então, a Bíblia fala que o rei Josias não houve rei como ele em Israel, mas porque ele trouxe a palavra de volta. E uma das coisas que esses discípulos no caminho de Emaús, sabe, o coração dele queimava. O coração deles começaram a queimar quando eles começaram, como Jesus começou a trazer aquilo que já estava escrito a respeito deles. A Bíblia fala no verso 24, 25, 26 e 27 de Mateus, de Lucas 24, que Jesus, sabe, começou a discorrer aquilo que estava escrito a respeito dele, sabe, nos profetas, na lei e nos salmos. E isso fez com que o coração dos discípulos queimassem de novo, sabe? Esse é o tempo de nós nos debruçarmos na palavra para que a gente possa entender aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que essa pandemia vai acabar, eu tenho certeza que esse tempo vai, sabe, uma hora a gente vai poder estar junto de novo, mas esse é um tempo de nós, sabe, estarmos debruçados na palavra para entender o que o Senhor quer fazer nesses dias, sabe? Amós 3,7 diz que Deus não faria nada nessa terra sem antes Ele avisar, sem antes Ele falar. Eu creio que Deus, isso tudo que a gente está vivendo, Deus deve ter falado com alguém. Deus deve ter falado com alguém acerca desse tempo que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus vai falar com alguém acerca daquilo que nós vamos viver quando isso tudo passar, sabe? O próprio Jesus, em Mateus 24, no verso 15, sabe? Quando ele vem falando acerca dos fins do tempo, quando os discípulos começam a perguntar a ele, quando será o tempo do fim, sabe? No Mateus 24, verso 15, ele fala assim, quem lê Daniel entenda. Jesus, ele não perde tempo para explicar a eles, ele fala, vocês querem saber o que vai acontecer no fim dos tempos? Leia Daniel. Se Jesus está aconselhando nós lermos Daniel, acho que esse seria um bom conselho para a igreja nesses dias. O próprio Jesus falou para os discípulos, vocês querem saber o que vai acontecer daqui para frente? Leia Daniel. Se você for ler Daniel, você vai entender o que eu estou falando, sabe? E Daniel, sabe, é um cara muito assim, muito tremendo. Jesus estava se referindo em Mateus 24, do verso 15, ele estava falando de Daniel, capítulo 9. Ele estava falando daquilo que Daniel no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12. Sabe, aquilo que Daniel está falando nesses capítulos é o que nós como igreja hoje deveremos dar um pouco mais de atenção, porque esse é um conselho que Jesus nos deu. Quem lê Daniel entenda. Quem lê Daniel entenda. E esse princípio de ler aquilo que já está escrito, isso é muito poderoso. Daniel no capítulo 9, no verso 1 e 2, sabe, quando o povo estava lá cativo na Babilônia, já estava preso há 70 anos no cativeiro, sofrendo, Daniel, a Bíblia diz em Daniel que ele entendeu pelas Escrituras que o tempo de estar cativo havia terminado. Esse texto está relacionado a Jeremias capítulo 25, quando Deus fala que o povo de Israel ficaria cativo durante 70 anos na Babilônia. E Daniel, 70 anos depois, ele entendeu pela palavra, por aquilo que já estava escrito, que o tempo, sabe, do cativeiro já havia sido determinado, já havia passado. Então, ele teve uma posição, que essa eu acho que deve ser a minha posição, a sua posição, a posição da igreja nesses dias. A Bíblia fala que Daniel, quando ele entendeu pela palavra que o tempo havia chegado, que havia já se cumprido os 70 anos, como o profeta Jeremias, como o Senhor havia dito ao profeta Jeremias que após os 70 anos livraria o povo do cativeiro, ele se posicionou com oração, jejum e arrependimento.
para entender aquilo que o Senhor iria fazer, sabe, nos próximos dias, nos próximos tempos. Mais à frente, lá para o verso 21 e 22 do capítulo 9, sabe, o anjo, cara, vem, a mensagem, a palavra anjo significa mensagem. Quando ele estava debruçado, orando, buscando, veio uma mensagem do céu, dizendo a ele a forma que ele deveria se posicionar, se movimentar nos próximos dias. Aquilo que ele estava liberando para Daniel não estava, sabe, ligado só ao término dos 70 anos de escravidão, mas aquilo que viria a acontecer, porque ele disse que aquilo que ele estava recebendo não era a respeito desses dias, mas nos dias futuros. E eu creio, sabe, que o Senhor nesses dias vai fazer algo, sabe, está querendo fazer algo, ele vai fazer algo, sabe, mas nós devemos nos posicionar, não devemos desprezar aquilo que já está escrito. Às vezes a gente está querendo buscar uma revelação, buscar uma palavra, buscar algo, sabe, para tentar entender o que está acontecendo no mundo hoje. Volte-se para a palavra, porque o que está acontecendo no mundo está aqui, está escrito na palavra. Deus não faz nada que fuja da palavra, Deus não vai fazer nada. Tudo o que está acontecendo nesses tempos está escrito na palavra. Ele está aqui na palavra, não tem nada na palavra. E é algo muito poderoso, sabe? A gente precisa entender que tudo aquilo que está para acontecer, de alguma forma, já está aqui em outros períodos, em outras épocas, sabe? Esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 15, ele fala, esse texto está ligado a um contexto de tempo, sabe? Assim, Deus em tempos, ele faz algo, mas ele nunca vai fazer nada que a palavra de Deus nada que ele já não tenha feito ou que esteja fora da palavra de Deus. Nenhuma revelação vai vir sobre a igreja que não esteja conectada com a palavra, que não esteja na palavra, sabe? Algo muito poderoso aconteceu, sabe? No livro de Atos, no capítulo 2, sabe? Quando os discípulos estavam reunidos, após essa palavra de Lucas 24, né? Quando Jesus discorre a respeito dele, fala a respeito dele, daquilo que estava escrito na palavra, e os discípulos, eles entendem isso, o coração deles queimaram, eles se posicionam no lugar, eles tiveram uma posição, porque toda palavra liberada vai gerar de mim e de você, sabe? Toda palavra liberada vai requerer de mim e de você um posicionamento. Então os discípulos se posicionaram. Jesus disse: fique nesse lugar, não saia daqui, vá para lá, até que algo aconteça com vocês. E eles estavam nesse lugar, nessa palavra de ordem, sabe, que o Senhor havia dado. Existe uma palavra de ordem dada hoje para a igreja. Nós precisamos estar num lugar, um lugar de busca, de entender aquilo que a palavra de Deus já está dizendo, aquilo que a palavra de Deus já foi liberada, sabe? Existe uma palavra para esses dias, que ela está conectada com aquilo que já foi escrito. Sabe, foi o que aconteceu, sabe, os discípulos estavam lá reunidos num templo, sabe, muitos já haviam se desviado do caminho, haviam 500 pessoas, sabe, mas a demora do cumprimento, sabe, as pessoas, meu irmão, a gente vai ficar aqui orando até que horas, a gente vai ficar aqui esperando até que tempo, mas 120 pessoas creram, 120 pessoas acreditaram naquilo que estava escrito, sabe, e eles ficaram lá, posicionados aonde Jesus havia pedido para eles estarem. E de repente a Bíblia diz que veio do céu, cara, sabe? Um vento, algo aconteceu, sobrenatural, sabe? Encheu aquele lugar e eles foram batizados, sabe, cara? Eles começaram a falar em línguas, algo sobrenatural aconteceu. As pessoas que não criam, as pessoas que estavam lá, a Bíblia fala que tinha gente de todos os lugares. Eles acharam até que os discípulos estavam alcoolizados, sabe? Vocês beberam, vocês estão malucos. E Pedro, a resposta que Pedro deu para eles foi exatamente o que estava escrito em Joel no capítulo 2. Cara, o que vocês estão vendo aqui não tem nada fora do normal. O que vocês estão vendo aqui não é nada novo. O que vocês estão vendo aqui é fruto de uma palavra liberada lá atrás, que nos últimos dias, sabe, algo viria do céu e batizaria e viria sobre vocês, sabe? O que ele fez foi exatamente isso, explicar para o povo que aquilo que estava acontecendo já estava na palavra. Não foi nada novo.
não foi nada novo, sabe? Joel profetizou quase, se eu não estou enganado, quase 600 anos antes de Cristo, sabe? E essa palavra, ela foi liberada quase 80 anos depois de Cristo, sabe? Mas era algo que estava na palavra, não era algo que estava fora, sabe? Jesus, ele nunca vai fazer, ele não vai fazer nada nesse tempo que não esteja conectado com aquilo que já está escrito, sabe? Eu acho que esse é o tempo onde nós devemos buscar, sabe? Hoje, aquilo que está na palavra. Nós devemos ter uma posição. Hoje, a gente olha, o mundo hoje mudou. Eu acho que nós entramos num outro tempo. Eu acho que essa década agora vai ser uma década, sabe assim, muito importante para o mundo. E eu acredito muito importante para a igreja. Mas a igreja, ela precisa entender. A gente precisa se voltar para a palavra de Deus. Porque o que Deus vai fazer nesse tempo, o que Deus quer fazer nesse tempo, está ligado com a palavra, está na palavra. Ele não fará nada nessa terra sem avisar aos seus amigos e aos seus profetas. Mas tudo o que ele for fazer está aqui, está na palavra de Deus, sabe? Existe algo para esse tempo, existe algo para ser liberado nesse tempo. E a gente precisa entender de que forma nós vamos nos posicionar. Por isso que eu digo, se tem algo que nós como igreja devemos fazer nesses dias, é estarmos orando, estarmos nos arrependendo, estarmos olhando para dentro de nós, reparar o que precisa ser reparado, sabe? Tirar aquilo que não cabe mais, fazer como Josias fez, sabe? Josias, ele deu ordens. Olha só, vamos reparar, eu quero restaurar o templo, sabe? É tempo de eu e você restaurarmos o nosso templo. A Bíblia, quando fala de templo, ela não fala só desse espaço físico. Ela fala que nós também somos templo, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E se tem algumas coisas que estão, sabe, perdido aqui dentro, ou fora de ordem aqui dentro, está na hora de nós colocarmos as coisas em ordem. Coloque as coisas em ordem. Quando você e eu começarmos a colocar as coisas em ordem dentro do meu coração, dentro de mim, você vai encontrar a palavra. Você vai encontrar a palavra. Sabe, os discípulos no caminho de Emaús, eles ficaram, tipo assim, a minha esperança foi embora. Eles queriam ir para um outro lugar. Mas quando Jesus começou a discorrer sobre a palavra, sobre aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, cara, a palavra queimou dentro deles. Eles não tinham perdido a palavra estava dentro deles, sabe? O que hoje eu quero te convidar, sabe? Convidar a vocês. Existe uma palavra dentro de vocês. Parece que essa palavra pode estar morta, ou parece que ela possa ter se perdido, mas eu quero te dizer, volte-se para a palavra, procure ela, sabe? Tire algumas coisas. Se você perdeu ela dentro de você, eu quero te convidar, comece a olhar aquilo que está abafando, que está por cima da palavra. Comece a arrancar aquilo que está dentro de você, que está fazendo com que essa palavra se perca. Que quando você começar a limpar, você vai encontrar a palavra. Você vai trazer luz. Como a palavra da dracma, né? Aquela mulher, quando ela perdeu a dracma perdida, o que trouxe a revelação para ela encontrar a dracma foi a luz, sabe? Foi quando a luz veio. A luz quando ela botou a luz, quando ela teve a claridade para poder procurar aquilo que ela perdeu, ela encontrou. E a Bíblia diz que lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. E eu quero te convidar nesses dias, volte-se para a palavra, não despreze. Para terminar, eu quero ler capítulo 1 de Apocalipse. No verso 3 diz assim: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados os que guardam, felizes são aqueles os que guardam a palavra, as profecias que estão contidas aqui.
Bem-aventurados que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nelas estão escritas. Ele não está falando de uma profecia que vai vir. Ele não está falando de uma revelação que vai surgir do nada, porque não há revelação que não esteja na palavra. Tudo que está fora da palavra não é revelação. Toda a revelação está contida, está guardada aqui nessa palavra. E feliz é aquele que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Amém? Volte-se para a palavra nesse tempo. Busque a palavra que talvez esteja perdida dentro de você. Se você, nesses dias, tem se sentido, para baixo, a palavra talvez esteja, ou talvez você esteja olhando essa coisa, o que está acontecendo no mundo, que talvez a sua esperança esteja indo embora. Eu quero te dizer, procure dentro de você, comece a limpar, porque quando você começar a fazer essa limpeza, começar a buscar dentro de você, você vai achar a palavra que está aí dentro. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Espírito Santo, ele traga sobre você a revelação. Que o Espírito Santo te conduza a esse lugar, que ele faça como os discípulos de Emaús, que ele apareça para você e que você possa olhar, assim, você possa ouvir, que você possa identificar, que o seu coração queime, assim como o coração dos discípulos de Emaús queimaram, que o seu coração queime, que o seu coração queime, que essa palavra nessa manhã, ela possa queimar o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Beijão.